Meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Todos são bem-vindos para esse momento de oração, de adoração. Irmãos, abra suas Bíblias, Efésios 2:5. Vamos ter uma breve meditação sobre o caminho da salvação, ou a salvação de Cristo, ou a salvação de Deus em Cristo Jesus por nós. Nós vimos caminhando pela confissão de fé, porque é uma referência boa para a gente estar vendo os textos bíblicos. Falamos sobre as Escrituras Sagradas, sobre Deus, o verdadeiro Deus. Semana passada nós falamos sobre a questão da queda, usando Romanos 3:23, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu usei o verso 4 também, verso 24 de Romanos 3, que fala na sequência, pela graça nós fomos resgatados. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre a salvação de Deus. A gente perceber o quanto Deus nos amou verdadeiramente, porque sempre que eu penso na salvação, eu sou levado a pensar, por que Deus fez isso por nós, Porque a pergunta que as pessoas fazem é mais ou menos por esse caminho. Por que Deus precisa nos salvar? Por que nós precisamos de salvação? Eu já pergunto assim, como que Deus nos amou ao ponto de nos salvar? Porque se Ele nos criou perfeitos e nos ensinou como devíamos adorá-lo e servi-lo, nos ensinou que deveríamos tomar como a atitude certa e correta, E o que é errado? É errado, por exemplo, comer daquela árvore lá que não podia comer. Isso era errado. O que era certo? As demais coisas podia comer, ele tinha que cuidar do jardim, cultivar, guardar o jardim. Essa era a ordem para Adão, e fazendo isso, Deus o daria todas as coisas que ele precisasse, porque Deus se fazia presente. Então a minha pergunta ficaria então em cima disso, como que Deus pôde me amar tanto, ao ponto de ao meu encontro no meu pecado? Porque o problema do pecado não é, claro que é porque se afastou de Deus, o pecado é errar o alvo, O pecado é razão de desobediência, mas ele nos afasta de Deus. Mas o problema maior ainda é que nós passamos a não gostar mais de Deus, porque tudo que tem a ver com Deus é ruim para o pecador. Deus é santo, o pecado é mau, é ruim, é desagradável. Tudo que está em nós por causa do pecado tem aversão à santidade de Deus. Então o homem nem quer isso. E a pergunta que a gente pode fazer é essa, como então que Deus foi nos buscar, sendo nós pecadores e não desejosos de amá-lo e de servi-lo? Nós recusamos isso quando houve a queda. Aí Efésios 2:5 ele diz assim, vamos ler o 4 também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Daí, entre parênteses, pela graça sois salvos. Não sei se eu tenho entre parênteses também. Isso significa que essa parte aí, pela graça sois salvos, é um texto que não se encontra em todas as cópias originais. A gente fala cópia original porque foram cópias que foram feitas uma da outra. Você pega 20 cópias, talvez esse texto não se encontre em 8 cópias. Então eles põem entre parênteses, mas encontra nas demais cópias. Essa foi a ação de Deus. Quando ele fala, ele quase repete o verso 1 do capítulo 2, porque no verso 1 ele diz o quê? E nos vivificou, e aí explica melhor, estando vós, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa é a situação, essa é a condição do homem sem Deus. Agora não estou falando de nós, redimidos, mas o homem se encontra dessa forma,
morto, e a ideia aqui de revivificar, né? E estando vós mortos, a gente já falou isso várias vezes aqui, é a ideia de cadáver. A ideia de cadáver é porque não temos reações, não conseguimos reagir favoravelmente diante de Deus. Por outro lado, a ideia de cadáver também traz impureza. Se você ler Levítico, você vai ver as recomendações lá que não tocar em cadáver de forma alguma. Havia muita restrição sobre tocar em cadáveres de forma geral. Havia pouquíssimas exceções, porque o cadáver, ele indica impureza. E não dava para os santos colocarem a mão. Isso, meus irmãos, não é que isso valha hoje para nós, mas é só para mostrar o quanto esse sentido aqui de mortos é pesado para nós. Então, semana passada a gente viu que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Hoje, nós estamos vendo que Deus nos revivificou, né? Estando nós ainda, vamos voltar no 4, Ele é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E esse muito amor nos faz lembrar de João escrevendo o Evangelho lá no capítulo 3, né? Verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, daí ele escreve, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor, é a riqueza de Deus. Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em bondade, Deus é rico em amor, Deus é rico em todos os seus atributos, Deus é rico em eternidade, né? Deus é rico em graça. Assim é Deus, Ele é diferente de nós somos paupérrimos, tudo que nós temos de bom foi Deus quem nos deu, né? Eu nem digo emprestado, Ele de fato nos deu, Ele nos deu o seu amor, compartilhou conosco da sua graça, Ele é riquíssimo. Aí diz, estando nós ainda mortos, que igual está no verso 1, em nossas ofensas, aí é a condição de você estar em pecado irremediavelmente imperdoável, irreconciliável. É impossível, meus irmãos, nós servirmos a Deus de forma despretensiosa, sem prazer e alegria no nosso coração, porque nós lutamos com uma porção de coisas, mas tem que haver alegria no nosso coração pela salvação dada por Deus em Cristo Jesus. Lembra que a gente tem falado, né, nos cultos de quinta-feira principalmente, que essa alegria, ela é interior, é a transformação que Deus fez de dentro para fora. Então mudou o nosso coração. Portanto, nós pecamos, porque somos pecadores, não fomos libertos deste corpo pecaminoso, mas fomos libertos da condenação do pecado. E nessa libertação, Deus nos deu da sua graça, do seu amor, de fé, Ele compartilhou conosco. Então, o que nós respondemos para Deus como cristãos, foi coisas que Deus nos deu, para nós respondermos, porque senão nós seríamos ainda como que mortos, incapacitados. A nossa capacitação então veio plenamente de Deus. Ele nos viu no nosso pecado, Ele nos amou, Ele é riquíssimo em misericórdia. Então, estando nós ainda presos nas nossas ofensas a Deus, aqui não é ofensa de um homem contra outro homem, isso aí acontece, mas é a nossa ofensa contra Deus, no sentido que nós rejeitamos Deus, estou falando de forma geral, nós o rejeitamos, então nós nos encontramos em nossa ofensa diante de Deus, Ele vai e nos chama à salvação. Você sabe o que eu estou falando? Quando a gente é salvo por Cristo, nós percebemos a transformação em nós, nós percebemos que Deus nos mudou de uma vida para outra vida de fato. Então esses testemunhos que nós ouvimos têm sentido. Eu era assim, e quando Deus alcançou o meu coração, eu passei a ser assim. Ele
virou uma pessoa perfeita, mas foi transformada. Aí vai entrar naquelas partes, né, que Paulo deixa muito claro para nós. Paulo vai desenvolver, né, esse evangelho em forma de prática agora. Ele vai falar que, olha, quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais. Ele está dizendo o seguinte: não vai ser mais normal na vida de alguém que foi amado por um Deus que é rico em misericórdia e foi salvo. Não vai haver mais desejo pelo pecado na vida dessa pessoa. Isso não faz mais parte das nossas rotinas, amaldiçoar, praguejar. E aí, por isso, meus irmãos, que ainda existe a graça de Deus sobre nós, né? Que quando nós nos encontramos nos nossos pecados, podemos pedir perdão a Deus, e pedir perdão sinceramente. Bem, não aquele perdão que a gente acaba de pedir, fala, estou livre desse, posso pecar mais 1 trilhão, né? Isso não é entendimento correto da graça. E então ele continua, estando nós mortos às nossas ofensas, ou seja, ofensores de Deus, não amamos Deus, não gostamos de Deus. Então não se assuste quando você encontra alguém que se declara de fato, na sua forma de falar, de viver, que ele não ama Deus, que Deus atrapalha a sua vida. Muita gente vive assim e fala essas coisas. As coisas que eu tenho, os alcances que eu tive na minha vida, foi graças a mim, graças ao meu esforço. E aí, para se justificar, ele vai falar o quê? Que Deus é esse que deixa uma criança morrer? Que Deus é esse que deixa um acidente acontecer? Que Deus é esse que leva um servo dele? Como que se Deus estivesse preocupado, né? Que essa fosse a maior preocupação de Deus, que as pessoas permanecessem vivas aqui. Não, nunca foi. Então, mas nós não, nós compreendemos. Por isso que Deus chama a atenção dos Efésios, mais adiante, Deus na pessoa de Paulo, Deus vai chamar a atenção dele por causa disso. Vocês precisam agora transformar isso tudo que vocês têm em vocês de fato, isso está presente em vocês, agora transforma em vida cristã, uma igreja viva, uma família viva, uma vida viva. Por quê? Porque diz aqui que ele nos vivificou. E aqui vivificar é trazer da morte cadavérica para a vida intensa, para a vida viva, para a vida onde há alegria, há satisfação, há coisa nova. Então ele está falando dessas coisas aí. Há coisa diferente agora, fomos transformados. E foi uma vivificação que ela aconteceu por causa de Cristo, e ele vai usar essa expressão, juntamente com Cristo. Uma vez que Cristo se fez homem, se fez um ser humano como nós, na sua humilhação, ele não teve pecado, e na sua morte, a sua morte foi eficiente e eficaz, a sua morte foi plena. Então a morte de Cristo, ela nos substituiu, então não nos isentou da morte, mas nos garantiu eternamente quando ele ressuscita. Cristo é o único que então ele vai, morre, ele é ressurreto por Deus, Efésios fala isso, Deus o ressuscitou, e ele então agora vivo, ele é a nossa garantia, a nossa segurança de vida eterna. Então somos vivificados eternamente, a morte para nós é apenas uma passagem, mas não algo que vai durar agora para sempre. Se você ler o verso 6, ele diz, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha, nada disso aconteceu ainda, você não ressuscitou e nem se assentou. O que Paulo está falando? Que isso é a coisa mais certa que existe, que a ressurreição de Cristo, que foi certa, historicamente é fato, então nós já estamos garantidos, seremos ressurretos como ele ressuscitou, e nos assentaremos, né, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não assentar
um à direita e um à esquerda, no sentido, assentaremos, estaremos à mesa com o Senhor, estaremos junto com o nosso Deus para todo sempre. Aquela ideia lá no passado, de tabernáculo e o povo ao redor do tabernáculo. O tabernáculo exemplifica muito isso, quando Deus colocava as tribos ao redor do tabernáculo, e ele se manifestava ali para o sumo sacerdote, aceitava, a oferta do sumo sacerdote, e se manifestava a Moisés, através da sua manifestação de forma de fumaça, de nuvem, a glória de Deus se manifestava. Tudo aquilo simbolizava o povo ao redor do Deus, o Deus Todo-Poderoso. Isso vai se dar na eternidade. Apocalipse vai terminar falando dessa forma, que Deus descerá, é como se ele vem para junto de nós, e nós habitaremos com ele para sempre. Então, meus irmãos, isso aqui são coisas maravilhosas, porque aquele homem, aquela pessoa que morreu, estava morta no seu pecado, que por causa da queda, Deus não a abandonou. Isso para nós tem que ser uma alegria imensa, quando nós falarmos para alguém, falar, olha, há sim possibilidade, há chance, há condições de você ser revivificado, porque Deus pode fazer isso. Você não pode, mas Deus pode. E essa, meus irmãos, é uma alegria muito grande. Para mim, eu creio que seja para os irmãos também, com certeza. Que Deus não nos abandonou no nosso pecado. Lembra que eu comecei falando? Embora merecíamos, quem seríamos nós para questionar Deus? Deus nos criou neste mundo e nos deixou miseráveis neste mundo. Não, Deus nos criou perfeitos. Miseráveis fomos nós que nos tornamos pela desobediência. Mas Deus, com seu muito amor, com que nos amou, porque Deus que é riquíssimo em misericórdia, Ele foi e nos salvou. A confissão de fé diz assim no seu ponto 4, do caminho da salvação. Olha o que fala, que essa é uma confissão nossa, Cremos que a salvação de pecadores é totalmente de graça, não se paga, nem se faz nada, a não ser Deus. É totalmente de graça, através do ofício mediador do Filho de Deus. Quem? Jesus Cristo, que pelo decreto do Pai, que muito nos amou, cheio de misericórdia, livremente tomou sobre si nossa natureza, mas sem pecado. Então ele se fez homem, ele fez o igual a nós, que não podíamos fazer nada, mas ele se faz igual a nós, mas sem pecado. Honrou a lei divina pela sua obediência pessoal. Cristo obedeceu o tempo todo. O tempo todo. Lembra, eu preguei, acho que foi semana passada, aquela pregação, João fala e Mateus, mas em João, ele vai falar o seguinte, e Mateus também agora, semana passada eu preguei sobre isso, ele vai dizer o seguinte, olha, eu sei de tudo isso aí, eu sei, não é novidade para mim que eu serei preso, mas todo esse momento dele ser preso, manietado, levado à cruz, é um trabalho de Deus, e ele está em obediência a Deus. Por isso que é muito importante a gente olhar isso. Somente Cristo é o nosso mediador, unicamente Cristo, e sem Cristo isso é impossível. Então, por sua morte, trouxe expiação para os nossos pecados. Nós fomos libertos, foi pago, houve libertação, que tendo ressuscitado da morte, ele está agora entronizado no céu. No dia 20, nós vamos pregar pela manhã sobre a ressurreição. À noite vamos falar dessa entronização de Cristo no céu, sua volta ao céu. E unindo em sua maravilhosa pessoa as mais ternas simpatias com divinas perfeições, ele é de todos os modos qualificado para ser um Salvador adequado, compassivo e todo suficiente, tá? Então, quando alguém diz, por exemplo, nós não temos certeza, crente, muitos crentes falam isso, não temos certeza da salvação, ou você está com medo que perdeu a salvação por causa de alguma coisa ou outra. Bom, a gente não perde salvação, meus irmãos, porque quando nós olhamos para tudo isso aqui e dissemos assim, um dia podemos dizer, eu acho que eu não sou salvo, nós estamos dizendo
Em outras palavras, assim, Cristo e Deus não foram suficientes. Deus não foi perfeito no que Ele fez e Cristo não foi suficiente naquilo que Ele realizou. Ele foi suficiente. Uma vez que nós cremos, somos salvos. Essa é a nossa grande alegria. Não há reversão de salvação. Deus jamais descarta aquele que Ele chamou à salvação. E aquele que Ele chamou à salvação vai servi-lo para todo sempre e eternamente. Amém? Amém.